Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre os CRIs, ou CRIs, como algumas pessoas chamam esses ativos. Eu vou começar desde o básico, explicando o que são os CRIs, as formas de tributação, o racional por trás da estruturação de um CRI, até detalhes mais avançados, como as categorias de lastro imobiliário, classificação por concentração, tipos de séries de CRIs, garantias e loan to value. Definindo então em poucas palavras o que é um CRI, ele é um investimento de renda fixa que possui lastro imobiliário e é emitido por uma securitizadora. Se você não entendeu essa parte do lastro imobiliário ou não sabe o que é uma securitizadora, não se preocupe que mais na frente do vídeo a gente vai entrar em detalhes sobre isso. A respeito da tributação dos CRIs, as pessoas físicas são isentas de impostos, mas as pessoas jurídicas precisam recolher imposto de renda tanto sobre os rendimentos quanto sobre os ganhos de capital, caso elas vendam os títulos no mercado secundário. As alíquotas aplicadas são regressivas no tempo, igual já acontece para a maioria dos investimentos de renda fixa. Agora que já entendemos o básico, vamos aprofundar um pouco e falar sobre a estruturação do CRI, entender de onde o dinheiro vem e para onde o dinheiro vai nesse tipo de investimento. Tudo começa com alguém que tenha um empreendimento imobiliário que gere ou que tenha a expectativa de gerar um fluxo de pagamentos no futuro. Por exemplo, imaginem que o José seja dono de um prédio, que este prédio está alugado para uma empresa por um período de 5 anos e que durante todo esse tempo a empresa se comprometeu a pagar para o José um aluguel mensal. Então existe um empreendimento imobiliário, que neste exemplo é o prédio, e existe um fluxo de pagamentos relacionado a ele, que neste caso são os aluguéis mensais que o José tem direito de receber. Agora vamos supor que o José queira receber todo esse dinheiro hoje. Ele não quer esperar 5 anos e receber parcelado. Ele tem uma dívida para pagar ou ele tem um investimento interessante que ele quer fazer e para isso ele precisa ter o dinheiro em mãos agora. Considerando que a empresa não esteja disposta a pagar 5 anos de aluguel à vista, qual outra opção o José teria para ter esse dinheiro em mãos agora? E é aí então que surge a figura da securitizadora, que é a instituição responsável por transformar esse fluxo de pagamento de médio e de longo prazo em títulos negociáveis no mercado de capitais. No caso, esses títulos são os CRIs. Os CRIs são então colocados no mercado e vendidos aos investidores com uma taxa de desconto em relação ao somatório total do fluxo de pagamentos, de forma que o investimento se torne atrativo para eles. Com o dinheiro captado desses investidores, a securitizadora consegue pagar o José à vista da forma como ele queria e o fluxo de pagamentos dos aluguéis que antes iria para o José, agora vai para os investidores do CRI. Agora vamos falar sobre o lastro imobiliário. Na explicação anterior eu já dei um exemplo de lastro, que são os contratos de locação, mas existem outras modalidades contratuais que também podem servir como lastro, que são os contratos de compra e venda de um imóvel a prazo e também o financiamento imobiliário. No caso do lastro em financiamentos, ele é muito utilizado por incorporadoras que começam um empreendimento, vendem as unidades ainda em construção para os clientes que compram de forma financiada, mas não é a intenção da incorporadora esperar o prazo final desse financiamento, porque eles demoram muito tempo. Ela não pode ficar 10, 20 anos esperando até esse dinheiro terminar de chegar. Então ela estrutura um CRI para poder levantar capital rapidamente e prosseguir suas operações. Outra forma de caracterizar os CRIs é por meio da classificação por concentração. Em geral, um CRI não tem o lastro imobiliário vinculado a um contrato único. Esse lastro ele está vinculado a diversos contratos que geralmente têm devedores diferentes. Então, quando um dos devedores responde por mais de 20% do valor total do CRI, ele é classificado como concentrado. E por outro lado, quando existem tantos devedores que a parcela correspondente a cada um deles não chega a ser 20% do valor total do CRI, ele é classificado como pulverizado. Outro tópico importante da gente falar é sobre os tipos de séries de CRIs. Nem sempre isso acontece, mas às vezes CRIs de uma mesma emissão podem ser emitidos em séries distintas, com níveis de riscos diferentes. Quando essa divisão ocorre, o mais comum no mercado é que sejam criadas duas séries, uma chamada de série sênior e a outra de série júnior.
A série sênior ela tem alguns privilégios em relação à júnior. Por exemplo, em caso de inadimplência dos devedores, a série sênior tem prioridade em receber os pagamentos. Só depois que todos os CRIs sênior foram pagos é que os CRIs júnior começam a receber. E claro que níveis de risco diferentes exigem rentabilidades diferentes. Nenhum investidor aceitaria investir num CRI júnior se fosse para ser remunerado da mesma forma que o CRI sênior. E por causa disso, é normal que os CRIs de série júnior tenham rentabilidades melhores do que a série sênior. E não é tão comum, mas podem existir também outros níveis de séries, como por exemplo uma série intermediária chamada de mezanino. E não existe padronização das características dessas séries, quais tipos de prioridade cada uma delas vai ter. Cada CRI define suas próprias regras dentro do seu prospecto. E por último, temos que falar de uma das partes mais importantes do CRI, que são as suas garantias. Conforme a gente já viu, os pilares do CRI são os seus devedores, são eles que garantem o fluxo de pagamento para que todo o processo aconteça. Mas e se por acaso esses devedores não honrarem os seus contratos e não fizerem os pagamentos, o que acontece? Os CRIs, eles não possuem garantia do FGC, porque o FGC ele é uma garantia para produtos bancários, e conforme a gente já viu, os CRIs não tem nada a ver com bancos. Então, para cobrir o risco de default, que é o caso dos devedores não pagarem as suas dívidas, os CRIs utilizam alguns instrumentos como garantias. Uma das formas de garantias mais utilizadas é a alienação fiduciária, que é basicamente a entrega de um imóvel como garantia do pagamento da dívida. Basicamente, essa alienação funciona assim: a titularidade de um imóvel é transferida para o CRI e só é devolvida para o dono original depois que a dívida tiver sido paga. Então, ao analisar os riscos do CRI, a gente precisa analisar os imóveis que foram cedidos como garantia. Se eles estão em bom estado, com boa localização, se aquele mercado tem liquidez, porque de nada adianta um imóvel como garantia se não for possível vendê-lo para repassar o dinheiro para os investidores. Outra modalidade de garantia é a cessão fiduciária de recebíveis. Nessa modalidade, um fluxo de pagamentos é cedido para o CRI, como forma de garantir que a dívida vai ser paga. Por exemplo, você lembra do José que a gente citou no início do vídeo? Ele fez o CRI utilizando como lastro imobiliário os recebíveis do prédio que ele tinha alugado para uma empresa. E caso ele quisesse dar uma garantia para esse CRI, vamos supor que ele fosse dono de vários apartamentos que também estão alugados, ele poderia fazer a cessão fiduciária dos recebíveis desses apartamentos para atuarem como garantia. E existem ainda diversos outros instrumentos um pouco menos utilizados do que esses que já citei, mas que a gente também vê com alguma frequência, que são, por exemplo, fiança e fundo de reserva, que seria um dinheiro extra para ser usado numa eventual falta de recursos. E relacionado às garantias, existe um parâmetro chamado de loan to value, que é utilizado na análise de risco do CRI. E esse valor é bem simples de entender, ele nada mais é do que a relação do valor da dívida do CRI dividido pelo valor total dos imóveis que foram dados em garantia. Então o loan to value é representado em percentual, e quanto menor for este percentual, mais seguro o CRI é considerado, pois o percentual pequeno quer dizer que nós temos um alto valor de imóveis dados como garantia em relação ao total da dívida. Por exemplo, um CRI que tem uma dívida de 5 milhões e deu um imóvel no valor de 10 milhões como garantia. O loan to value desse CRI é de 50%. Em comparação, um CRI que tivesse uma dívida de 8 milhões e dado como garantia esse imóvel de 10 milhões, teria um loan to value de 80%, e a margem de segurança dele seria menor. Mas esse parâmetro ele não deve ser levado em consideração com tanto rigor, porque as avaliações imobiliárias elas possuem um certo nível de subjetividade. Se algum dia a garantia for executada, provavelmente o preço de venda do imóvel não vai ser exatamente o preço que estava previsto na avaliação. Diferenças de 10, 20 até 30% são comuns, tanto para cima quanto para baixo, dependendo do ciclo do mercado imobiliário. Então, o loan to value ele é um dos parâmetros de referência para a avaliação do risco de um CRI, mas não é um valor absoluto que deva ser levado ao pé da letra. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos.